E olha que interessante, nós agora vamos falar de inflação, que não é assunto só de gente grande, não. A economia doméstica está presente em sala de aula. Você vai ver na reportagem uma aula prática de educação financeira que mostra que as crianças estão cada vez mais familiarizadas com o valor do dinheiro e aprendem o que todo pai gostaria que elas aprendessem, que dinheiro não dá em árvore. A mídia, as famílias e o comércio em geral andam falando sobre a crise. E o tema veio parar na sala de aula das turmas do 5º ano do NASP Campus Hortolândia. Primeiro, eles aprenderam sobre a história das moedas e cédulas do Brasil, na exposição realizada pela Biblioteca do campus. Eu descobri que o Brasil teve 9 tipos de moedas e eu só conheci o real porque é a atual. Em sala, eles começaram a realizar o orçamento familiar, onde cada grupo era uma família com responsabilidades e muitas contas para pagar. Vocês falaram que vocês receberam R$2.000 de salário, somando tudo. Mas aqui está escrito que vocês gastaram esse mês R$3.607. Faltou, a gente teve que pegar empréstimo. Aqui também é difícil, é só uma brincadeira, mas mesmo assim é difícil, imagina na vida real. Para entender como a crise tem afetado o comércio, o empresário Carlos Eduardo foi convidado para ajudar a tirar as dúvidas dos alunos. Nossa, fantástico essas crianças, viu? Fizeram muitas perguntas. Eu mesmo fui aprender sobre economia, trabalhando, sofrendo. E eu acho que é muito importante a criança já na escola estar aprendendo sobre educação financeira com a família, em casa. Munidos de informações, os alunos foram às compras. Primeiramente em um mercadinho reciclável e depois em uma pesquisa de preços com a ajuda da família. Aí eu achei que estava mais caro do que o normal. Um dos preços que a gente achou que subiu muito foi o do feijão, que antes minha mãe comprava por R$5, R$4, agora está R$9,80. E quem antes comprava muita coisa, agora não vai dar mais para comprar por causa da inflação. O mesmo tanto de produtos que ela comprava antes. Além de pesquisar preços e produtos, as crianças têm que explicar o que é desejo e o que é necessidade. O que é desejo eles explicam fácil, mas o que é necessidade aí fica um pouquinho mais complicado. Para ajudar neste entendimento, os alunos trabalharam com o livro Como Vai Seu Bolso? E a soma das atividades práticas e a pesquisa deu resultado. O desejo é algo que a gente quer. Por exemplo, não tem aqueles tênis de rodinha? Eu quero tanto, mas eu tenho um tênis bom ainda, não preciso dele. Necessidade, eu preciso de um tênis. Não é que pode ser por qualquer um, de qualquer marca, mas eu preciso de um tênis. Eu achei até legal no trabalho da Ana, onde teve um momento que falava para colocar o que quer comprar no carrinho. E recortava umas imagens e colava lá, né? E aí embaixo tinha, é necessário? Se não for, tire. E aí, para a Ana, ali tinha umas Nutellas, algumas coisas, né? E ela foi retirando. E eu achei bastante interessante, porque mostrou que a própria Ana Clara teve consciência em relação ao trabalho e às despesas de custos básicos de casa. Aqui no IASP, todos os projetos são contextualizados para que o aluno possa levar esse aprendizado para a vida. E assim, a matemática saiu do papel para fazer parte da realidade das crianças. Duas coisas que eu aprendi que a gente não fazia em casa foi anotar os gastos, né? E a gente não fazia o planejamento para saber quanto dinheiro a gente ia gastar e o que ia sobrar para casa. É fácil falar não para os desejos? Não, não é fácil, mas a gente tem que saber economizar para o futuro poder usar esse dinheirinho para alguma coisa importante. E ainda sobre economia, parece que a queda do dólar veio num período bem propício, né? O de férias escolares. A baixa da moeda tem feito turistas voltarem a procurar viagens para o exterior. E quem fica feliz com isso tudo são as agências de turismo, que comemoram o aumento da procura de pacotes internacionais nesse período de férias. Com a baixa do dólar, a Associação Brasileira de Agências de Viagens disse que fez uma pesquisa na semana passada e os associados confirmaram que a procura por viagens internacionais já aumentou 10%. A expectativa do setor, agora para o mês de julho, de férias escolares, é que as vendas cresçam mais uns 5%. O dólar, que passou dos R$ 4,00 em janeiro, fechou a última terça-feira na casa dos R$ 3,30. Na expectativa dos economistas é que a moeda deve encerrar 2016 em R$ 3,46.
E a baixa aconteceu não apenas com o dólar. A libra esterlina, que chegou a custar mais de R$ 5,00 neste ano, já chegou em R$ 4,30 nesta semana. De acordo com a CVC, maior agência de turismo do Brasil, 15 centavos a menos na cotação do dólar significam pacotes até 8% mais baratos. Essa agência de viagem, desde o mês passado, voltou à proporção usual entre a venda de pacotes internacionais em torno de 40% e nacionais com 60%. Em 2015, no pico da crise, a relação foi de 30% para as viagens ao exterior e 70% para as viagens pelo Brasil. E o governo pretende cortar pelo menos 4.000 cargos de confiança. A medida não resolve por completo a situação dos gastos públicos, mas pelo menos é um início de um posicionamento em dar bom exemplo para a sociedade. Só no governo federal são mais de 20.000 cargos comissionados, cerca de 16.000 deles ocupados por servidores de carreira e quase 6.000 por pessoas não concursadas. São os chamados cargos de confiança, preenchidos na maioria das vezes por indicação política e sem nenhuma exigência de formação profissional. Há um abuso e a gente nota que esse abuso tem como consequências danosas, como, por exemplo, aumentar a corrupção no país. Então, é uma questão de prioridade. A prioridade deve ser sempre do país, não é do governo, não é do partido. Na verdade, se cria uma brecha e esses cargos acabam sendo ocupados por pessoas que nem sempre têm a competência exigida. O abuso na contratação de cargos comissionados é praticado também pelos governos estaduais e municipais. Nas prefeituras, por exemplo, em muitos casos, parte dessas vagas é preenchida por indicações de partidos. Para o economista, doutor em ciência política e diretor executivo da ONG Transparência Brasil, os cargos comissionados são permitidos por lei, mas o gasto do governo com excesso desses cargos chega a ser vergonhoso. Sem falar que às vezes a gente tem muitos cargos comissionados, o nosso legislativo gasta mais com vereadores e a equipe deles e penduricalhos do que gasta, sei lá, com a Câmara dos Deputados da Inglaterra. Quando você gasta com a estrutura, quando você gasta com cargos de cúpula, você tira recursos da base, que é o essencial de governo. Saúde, educação, segurança, são 3 temas muito importantes e que a população mais pobre necessita. Nos Estados Unidos, os cargos comissionados no governo federal são cerca de 4.000. No Reino Unido, são apenas 300 cargos. Na Alemanha e França, 500. Já no Brasil, os funcionários que ocupam essas vagas passam de 20.000. A gente percebe que há uma demanda da sociedade para que essa gestão ela melhore, né? Ela atenda às necessidades da população, porque os cargos comissionados existem, eles também devem atender essa demanda da população. O número de cargos comissionados em todo o país assusta. São mais de 20.000 no Poder Executivo, mais de 100.000 nos executivos estaduais, mais de 15.000 no Congresso. Nas prefeituras, os cargos por indicação somam mais de 500.000. Os salários desses servidores variam de R$ 10.600 a R$ 21.300. O problema é quando a gente tem mais cargo comissionado do que precisa. Além de você ter menos espaço para nomear cargos comissionados, a pessoa tem que ter qualificação profissional mínima para trabalhar naquele cargo. E um projeto de lei que está em votação proíbe fumar dentro de carros com menores de 18 anos. A medida é para que seja evitada que crianças fiquem expostas ao cigarro dentro de carros como fumantes passivas. A medida ainda ressalta que crianças que são fumantes passivas têm mais riscos de terem asmas, meningite e morte súbita. O projeto quer proibir o uso de cigarros em veículos em trânsito quando transportar menores de 18 anos. Se aprovada, a medida vai penalizar quem descumprir a lei com uma multa de R$ 85,13. O objetivo é diminuir o risco de crianças e adolescentes se tornarem fumantes passivos, já que isso pode causar tosse, irritação nos olhos, problemas alérgicos e de respiração. De acordo com o Ministério da Saúde, pelo menos 10% da população brasileira é fumante. O tabagismo é responsável por mais de 200.000 mortes por ano. Essa medida não deve ter resistência na aprovação, visto que há evidências dos malefícios do cigarro.
Nessa edição, você acompanhou sobre o crescente número de brasileiros entre 30 e 39 anos endividados. Viu que a alta no combustível gerou queda na venda da gasolina. Refrigerante é considerado o sexto alimento mais consumido pelos adolescentes. Taubaté é a cidade com maior frota de veículos no Vale do Paraíba. Brasil é um dos piores em educação de matemática e ciências. Esses são alguns dos destaques mais importantes dessa edição. Você pode rever todas as nossas reportagens em repórtersetorial.com. Acesse, compartilhe. Visite também a nossa página no Facebook e Instagram e o nosso canal no YouTube. Nós temos um encontro marcado de segunda a sexta ao meio-dia e aos sábados e domingos às 11 da noite. E lembre-se, a boa notícia é, quando Jesus voltar, todo olho verá. Grande abraço e até a próxima! O seu jornal na TV e na internet. Precisão e mais inclusão social, para inserir jovens que durante anos passaram aqui, atrás das grades. Credibilidade e mais cobertura. Todos os decretos criados na Câmara dos Vereadores vêm parar aqui na Prefeitura. Imparcial e mais dinâmico. Por ano, pelo menos 10 milhões de pessoas passam pela cidade. É quase noite. Esta é a avenida que liga o velório ao cemitério. Hoje, na TV e na internet.